What's up, friends? Welcome to my channel. Galera, na aula de hoje vocês vão aprender como usar very, many, much, a lot of ou lots of, ok? É o que nós usamos no dia a dia. Então vamos lá, papo reto. Very. O que é o very? Very nós usamos como adjetivo, ok? Vanderlei, o que é adjetivo? Como assim? Eu tenho que aprender português de novo e tal? Não, calma. Vamos entender, eu vou dar alguns exemplos de adjetivo para vocês que vem seguido de very, ok? Então vamos lá. Sabendo que eu uso very com adjetivo, vamos pegar aqui alguns exemplos. Very good, very nice, very beautiful. Olha só, galera, o very, ele significa bem, ok? A tradução do very é bem. Então, bem bom. Ah, posso falar bem bom? Pode, ok? A gente fala assim, ficou muito bom. Mas note só, very good pode ser muito bom. Very nice, very beautiful, ok? Muito bonita. She is very beautiful. Ela é muito bonita, ela é bem bonita, alright? Então, de novo, o very, ele entra no sentido de bem, ou pode usar como muito também, alright? Legal, Vanderlei. Então, eu posso usar, por exemplo, minha casa é bem velha, ok? Pode sim. Como que fica? Olha só, velha é um adjetivo, eu vou usar o very na frente. Very old, ok? Então eu posso usar também que eu sou bem alto. Alto é um adjetivo? Sim. Como que eu falo alto em inglês? Tall, ok? Então eu posso falar I am very tall? Sim, pode falar. I am very short. Eu sou bem baixo? Sim. Note só. De novo, very ele entra no sentido de bem, ok? Ou muito. Bem alto, bem baixo, bem novo. A minha casa é bem nova, é bem grande. Very big, alright? Very small, ok? Então, eu vou usar o very e logo eu vou usar um adjetivo. Esse é o foco, ok? É assim que a gente constrói usando o very na nossa sentença, alright? Legal. Então, cuidado, já vai uma dica aí. Eu ouço muito alguém falar, eu tenho very money. Olha só, eu tenho very money. Por quê? Porque a pessoa ela entrou lá no tradutor, foi no dicionário e só procurou o very. É muito, é bem, ok? É muito. Aí vai falar, eu tenho muito dinheiro. Aí quer conjugar esse verbo, quer montar a sentença traduzindo ao pé da letra. Não vai dar certo, alright? Essa é a dica, é muito importante. Anote aí. Very eu vou usar sempre que eu for colocar um adjetivo na frente. Very segue um adjetivo, ok? Very old, very small, very tall, very beautiful, alright? Maravilha. Legal, já entendemos o very. Qual é o próximo? Many. Many. Many eu vou usar substantivos contáveis, ou seja, tudo para que for substantivos contáveis. Vanderlei, como assim substantivos contáveis? Note só, tudo que eu posso contar. Um exemplo, I have many friends. I have many friends. Ok? Eu tenho muitos amigos, olha só. Many significa muitos. Eu tenho muitos amigos. Amigos são contáveis? Sim, eu tenho 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 amigos, alright? Então, é contável. Substantivos contáveis, ok? Legal. Vocês já vão ver um exemplo para cada um na sequência. Então, sabemos que many eu vou usar para substantivos contáveis. Show! Próximo que nós temos aqui é o much. Ok, galera? Much. Quando eu vou usar o much? Para substantivos incontáveis. Ok? Se eu tenho many, que é para substantivos contáveis, e o many quer dizer muito, ok? Quantidade, muito, para algo que eu posso contar, o much é para algo que eu não posso contar. Como um exemplo, alright?
How much cheese do you eat? How much cheese do you eat? Note só, aí você vai falar assim, professor, é o seguinte, mas o queijo eu não posso contar, alright? Olha só, aqui é uma pergunta, how much cheese do you eat? Quanto de queijo você come? Com muito queijo você come, ok? Aí você vai perguntar assim, professor, mas queijo não é contável? Não, não é contável. Você não pode falar, eu como... você pode falar assim, eu como 10 pedaços de queijo, é uma coisa. Mas não existe queijos, ok? Existe queijo e não queijos. Por isso é incontável, alright? Então vamos entender. Much, eu vou usar para substantivos incontáveis, apenas com negativa, interrogativa ou frases com auxiliar, ok? Legal, né? Então vamos entender. Aqui nós temos uma pergunta, how much? Olha só, aqui eu tenho, ele está entrando como um auxiliar aqui, alright, galera? How much cheese? E aqui vem a pergunta, do you eat? Alright? Então eu tenho um auxiliar, how much? Ok? É muito importante prestar bem atenção nesses pontos. Entendi, Vanderlei. Então eu vou usar o much para tudo que for incontável, certo? Certo. E vou usar para interrogativa, negativa ou frases com auxiliar, que é este caso, certo? Certo, é isso mesmo. O único foco aqui, galera, é entender que o many, ele é para substantivos contáveis. Much para substantivos incontáveis, ok? Maravilha! Vamos aqui para mais um. A lot of. A lot of. Cuidado aqui, vai uma dica. Não é a lot of. Não é of, essa pronúncia do OF. É of. Of. Um som de V no final, alright? Então fica a lot of. A lot of, alright? Ou lots of, lots of. Vocês já vão entender. Eu vou usar a lot of ou lots of no sentido de bastante, ok? Pode ser usado no lugar do much ou many. Ó, que legal! Você pode trocar o... Vanderlei, eu tenho uma dificuldade quando eu estou usando o much e o many. Eu confundo os dois e às vezes eu tenho medo de falar errado. Faz o seguinte, usa o a lot of ou lots of, que você pode substituir, ok? Legal, então vamos entender aqui um exemplo. I have a lot of time. I have a lot of time. Ou seja, eu tenho muito tempo, eu tenho bastante tempo. Uma dica aqui, galera, é o seguinte, nós sabemos que o a lot of ou lots of significa muito, bastante, bastante, demais, alright? Mas na interpretação é muito importante que, por exemplo, essa sentença, I have a lot of time, eu não vou colocar eu tenho bastante tempo. Não, eu vou colocar eu tenho muito tempo. Fica a seu critério de você colocar a melhor interpretação, ok? Legal, então vamos lá. I have a lot of time. He has lots of money. He has lots of money. Money, ok? Cuidado na pronúncia que é muito importante, alright? Vamos notar uma coisa aqui, a diferença. Se eu falei aqui, he has lots of money. Ele tem muito dinheiro, ele tem bastante dinheiro. Fala, caraca, aquele cara é bilionário, ele tem muito dinheiro. He has lots of money. Alright? Ok? Então você pode usar tanto a lot of ou lots of. Alright? Maravilha. Qual é a diferença? Existe uma pequena diferença entre os dois, ok? A tradução, a interpretação é a mesma. A pequena diferença é o seguinte. A lot of é um pouco mais formal que lots of. Só esse é o detalhe, ok? Essa é a pequena diferença. Ao contrário, pode usar qualquer um dos dois, ok? Maravilha! Legal! Então, vamos para alguns exemplos aqui para ficar bem claro, já que vocês já entenderam como funciona
o very, o many, much, lot of e lots of. Ok? Let's go. How many people were at a party? How many people were at a party? Ok? O que nós falamos aqui? Qual foi a pergunta? Olha só. How many? Olha só. How many people? Galera, aqui é só um auxiliar. How many? Agora vem a pergunta. Were at a party. Olha só. Você ainda não viu o passado do to be. A gente não falou ainda sobre o passado. Ok, então não vamos focar no passado e sim na sentença como um todo, ok? Alright? Maravilha. Então, qual foi a pergunta aqui? How many people were at a party? Quantas pessoas tinha na festa? Estavam na festa. Alright? Quantas pessoas estavam na festa? A resposta, I don't know, but there were a lot. Olha que legal. Por que nós usamos o many aqui nessa pergunta? Porque nós estamos falando de people, ok? People, how many people were, alright? Ou seja, é contável ou é incontável pessoas? É contável, ok? Por isso nós usamos o many, alright? Esse é o ponto que tem que tomar muita atenção. E note na resposta, como é contável pessoas, são contáveis, many. Agora nós temos aqui a resposta com a lot. I don't know, but there were a lot. Olha só, eu não sei, mas tinha muitas. Olha só, tinha bastante, a lot. Muitas pessoas. Muitas o quê? Pessoas. Que a pergunta foi sobre pessoas, ok? Bastante. Legal. Vamos para mais um exemplo. I drink lots of milk. I drink lots of milk. O que nós estamos falando aqui? Eu bebo, verbo beber, tomar, drink. Eu bebo muito leite. Olha só, eu bebo a lot of milk. I drink a lot of milk. Eu bebo bastante leite. Ok? Legal. Agora vamos para o próximo. I don't have much money. I don't have much money. Eu não tenho muito dinheiro. I don't have much money. Eu não tenho muito dinheiro. Oh my gosh. Oh man, sorry, I don't have much money. Note só. Aqui é o seguinte, por que nós usamos o much? Porque nós estamos falando de dinheiro. Legal, né? E aí a pergunta é, dinheiro é contável ou é incontável? Money. Much. Much money. Money, eu consigo contar moedas. Moedas são contáveis, ok? 1, 2, 3, 4, 5. Money, o dinheiro, dinheiro mesmo, não, ele não é contável, é incontável. Não existe monies, ok? Não existe monies, existe money, alright? Então, vai ser much, ok? Legal. Vanderlei, mas então você falou que eu poderia trocar o much e o many e usar o a lot of ou lots of, ok? Sim, você pode usar. Então, como ficaria aqui na dúvida, galera? Na dúvida, eu não sei quando eu vou usar o many, quando eu vou usar o much, eu não estou à vontade, eu tenho medo de errar e não sei o que, blá, 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 alright? Então, o que você vai fazer? Usa o lots of ou a lot of. Então, essa frase ficaria assim. I don't have a lot of money. Oh, man, I'm sorry, I don't have a lot of money. Oh, cara, me desculpa, eu não tenho muito dinheiro. I don't have lots of money. Cara, eu não tenho muito dinheiro. A lot of money, lots of money. Ok? Legal. Show, vamos para o próximo exemplo. I have a lot of books in my bag. Olha só. I have a lot of books in my bag. Cuidado aqui, galera, é muito importante. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de books, livros, books. Eu tenho que tomar esse cuidado com o plural. Se a gente está falando de books, é claro que é contável, concorda comigo?
Um livro, 2 livros, 3 livros, 4 livros e assim por diante, ok? Então eu vou falar I have a lot of books in my bag. Legal. E se eu não quero usar aqui o a lot of, que é opcional, que ele vai substituir ou many ou much, o que eu vou usar aqui? Vamos lá. Much ou many? Se nós estamos falando de contável, nós conseguimos contar os livros, livros plural é contável, ok? Eu vou usar o I have many books in my bag. Então, ou seja, tem essa opção de trocar o a lot of pelo o many, porque nós estamos contando os livros. Livro é contável, ok? Legal. Mais um exemplo aqui. They drink lots of water. They drink lots of water. Eles bebem, eles bebem muita água. Olha só, galera. Água é contável ou é incontável? Vamos pensar comigo só. Eu tomo muita água. Eu tomo bastante água. Eles tomam bastante água. Água eu não consigo contar. Não existe waters. Águas. Eu não vou contar águas. Mas eu posso contar copo de água, ok? Eu bebo 10 copos de água por dia. Eu bebo 2 litros de água por dia. Eu bebo 4 litros de água por dia. Aí sim é contável. O que é contável? Os litros de água que eu bebo, os copos de água que eu bebo, ok? Mas a água não é contável. They drink lots of water. Eles bebem bastante água. Eles tomam muita água, ok? Água não é contável. Alright? Good. Então vamos pensar comigo aqui. Se água não é contável, eu poderia substituir o lots of ou a lot of pelo quê? Por many ou much. Vamos lá, o que vocês acham? Many ou much? É lógico, se água não é contável, eu não consigo contar, eu vou usar o much. I drink much water. I drink much water. Eu tomo muita água. Mas eu, particularmente, e quando a gente está falando inglês, a gente usa muito o lots of e o lot of. Alright? Maravilha. Vamos para mais um exemplo aqui. There aren't many tomatoes. There aren't many tomatoes. Ok? There aren't many tomatoes. Não, olha só. There aren't. É plural, ok? Lembram da aula do there is, there are, there isn't, there aren't? Pois é, aqui está um deles. There aren't. Não há muitos tomates. Olha só, não há muitos tomates. Não existem muitos tomates. Não tem bastante tomate, ok? Tomates. Note uma coisa, nós estamos falando de tomatoes. Tomato, tomate. Tomatoes, tomates, ou seja, plural, alright? Se é plural, ele é contável, nós conseguimos contar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 100 tomates. Então, se é contável, eu vou usar o many, alright? Many. Ah, legal, professor, agora estou entendendo. Então, eu tenho there aren't many tomatoes, eu poderia também trocar esse many por lots of. Ok? Sim, você pode fazer isso, alright? Você tem essa possibilidade. Você escolhe. Ambas estão corretas, alright? There aren't a lot of tomatoes. Neste caso, não há muitos tomates. Lembre-se sempre que o lots of e a lot of é muito, bastante, alright? Legal. Mais um exemplo. I don't eat much sugar. I don't eat much sugar. Olha só, I don't eat much sugar. I don't eat much sugar. Eu não como muito açúcar. Cara, eu não como muito açúcar. Faz mal para a saúde açúcar e eu não como muito açúcar, alright? Legal. Vamos entender uma coisa. Sugar. Cuidado com essa pronúncia. Sugar, açúcar. E aí, açúcar
é contável ou é incontável? Eu consigo falar 1 açúcar, 2 açúcar, 3 açúcar, 4 açúcar, 5 açúcar? Não, não existe, não tem açúcares, alright? Não, é incontável. É contável se você está contando colheres de açúcar, por exemplo. Aí sim, mas não é o açúcar que é contável, e sim as colheres, alright? Ou copos de açúcar, xícara de açúcar, ok? Então, I don't eat much sugar. Eu não como muito açúcar. Eu não como nada de doce, alright? Legal. Mais um exemplo aqui. Let's go. How much rice do you eat? How much rice do you eat? Quão muito arroz você come? Olha só. Cara, olha, quão muito arroz você come? Você come bastante arroz? Essa é a pergunta. Rice. Olha que legal aqui, galera. Rice é contável? Arroz é contável ou é incontável? Eu consigo contar, eu consigo colocar arroz no plural, arrozes. Eu como muitos arrozes. Não dá, ok? Rice, ok? Se é incontável, much, alright? Olha onde entra aqui, como auxiliar. How much rice do you eat? Quão muito arroz você come? Quão bastante arroz você come? Ok? Legal. Nesse caso aqui, a resposta pode ser quite a lot. Quite a lot. Quite a lot, alright? Então, ou seja, você pode usar a lot. Cara, eu como um pouco bastante, um pouco muito. Cara, eu como, diria assim que bastante, alright? Esse é o ponto, ok? Maravilha. Mais um exemplo. How many potatoes are there? How many potatoes are there? Com muitas batatas tem lá, ok? Imagina que você vai fazer uma maionese no final de semana para a família, com os amigos, e você está perguntando assim para alguém da casa: ei, será que a gente tem batatas suficiente para maionese? E aí você vai perguntar o seguinte: How many potatoes are there? Quantas batatas tem? E aí a resposta pode ser not many. Not many. Not many significa não muitas. Tem só algumas, ok? Então aqui, galera, olha só que legal. Por que nós usamos o many? Porque nós estamos falando de batatas. Batatas contáveis, ok? Nós contamos 10, 15, 20 batatas. Alright? Por esse motivo, nós vamos usar o many. Lembrando que many é sempre para substantivos contáveis. Much, substantivos incontáveis, alright? Que você já viu na aula de hoje. Legal. Então aqui você pode fazer o seguinte para ficar bem fácil. Vanderlei, ainda eu estou com um pouquinho de dúvida entre o much e o many. Então, na dúvida, meu amigo, você pode usar o a lot of ou lots of, alright? Nesse caso ficaria assim. Olha só. Vanderlei, mas eu vou usar aqui how a lot of potatoes are there? Não, você não vai poder usar, porque nós precisamos usar como auxiliar para fazer a pergunta, ok? Mas na resposta você pode falar not many ou not a lot. Not a lot. Você pode usar na resposta. Not a lot. Não muitas. Ok? Alright? Maravilha. Galera, é o seguinte. Espero que essa aula tenha te ajudado a você dar um up no teu inglês, a ficar bem claro a respeito do very, many, much, a lot of e lots of, ok? Se a aula te ajudou a dar um up no teu inglês, não se esqueça de deixar um comentário, se inscrever no canal, compartilhar essa aula. Se vemos na próxima aula. See you, take care, bye!